Não vai nem olhar para mim, vai começar olhando para a tabelinha de novo até memorizar. Olha aí para sua tela. Coloquei de novo para gente. Isso aqui já foi. E agora nós vamos falar do objeto indireto. O objeto indireto é um complemento verbal, vamos lembrar. Indica o alvo da ação. Pode ser representado por substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo, porque a função é nomear o alvo da ação. Pode ser uma oração. Se for uma oração, será subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Responde a algumas perguntas, mas observe que todas estão preposicionadas, porque o objeto indireto é um termo preposicionado por natureza, e nós já fizemos essa análise dos exemplos. Então vamos lá. As pessoas duvidam da honestidade dos políticos. Qual é o verbo? Duvidam. Quem duvida? As pessoas, sujeito. Duvidam. Qual é a pergunta que você vai fazer? Duvidam de quê? E esse de quê indica o objeto-alvo da dúvida. Qual é o objeto-alvo? A minha dúvida se dirige para um alvo. Qual é esse alvo? Porque se eu disser assim, ontem eu vim trabalhar de táxi, esse de táxi não indica o objeto-alvo, indica o modo como eu vi. Olha como é diferente. Então, nem todo termo que está preposicionado com de, quando eu digo assim, vim de táxi, esse de táxi não é objeto indireto. Porque não indica o alvo da minha ação de vir. Indica o modo como eu vim. Será uma adjunta adverbial de modo. Mas da honestidade dos políticos é o objeto-alvo da ação de duvidar. A ação de duvidar tem um alvo. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, isso aqui é um objeto indireto. Um objeto indireto nominal, representado por um substantivo. Qual é o núcleo desse objeto direto? Honestidade. Embaixo. As pessoas duvidam de que os políticos sejam honestos. De que? Mesma coisa, olha, só que aqui é uma oração, percebe? As pessoas duvidam de que? De novo, as pessoas é o sujeito. O verbo duvidar tem um alvo. Este alvo é o seu objeto indireto, porque ele é preposicionado. Duvido de que? É um objeto indireto, só que dentro dele, olha o que eu estou vendo aqui. Olha o que eu estou vendo. Um verbo. Então, ele é um objeto indireto oracional. Que é o mesmo que eu dizer o quê? Que esta oração que eu sublinhei aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O-S-S-O-I. Este de é uma exigência do verbo, já vamos falar de regência, e aí você vai aprender a chamar esse verbo de transitivo indireto, que obviamente você já sabe. Mas a gente primeiro está vendo qual é o termo que está subordinado ao verbo para depois classificá-lo. Este de é uma exigência do verbo. Eu posso substituir esta oração todinha por disso. As pessoas duvidam disso. Ó, substituir a oração por disso. Mantive o de. Então, eu já sei como classificar este que. O que introduz oração substantiva. E toda oração substantiva pode ser substituída por isso. É uma conjunção integrante. A vida consiste em esperanças. A vida consiste em quê? Olha só. A vida consiste em quê? Em esperanças. Objeto indireto. Se eu disser só a vida consiste em quê? Na hora você me pergunta, você precisa de um complemento. É um objeto indireto nominal.
representado por um substantivo, esperanças. A vida consiste em ter esperança. Esse em ter esperança exerce a mesmíssima função sintática que o em esperança exerce em cima. Complementa indiretamente, porque complementa por meio de uma preposição, que é uma exigência do verbo, complementa o sentido da forma verbal consiste. É um objeto indireto, mas é um objeto indireto dentro do qual eu estou vendo um verbo. Então, é um objeto indireto oracional. Em outras palavras, vamos comigo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Só que não estou vendo nesta oração aqui, esta conjunção que eu vi aqui em cima. Não tem conjunção. É uma oração com preposição, que é uma exigência do objeto indireto. Então, vamos completar? Como é que eu chamo uma oração subordinada substantiva sem conjunção? Reduzida. Reduzida de... O verbo ter está no infinitivo, é o nome do verbo. Reduzida de infinitivo. Certo? Quando eu digo assim, ó, a x, vou matematizar a coisa, vamos lá. Quando eu digo x, o que quer que seja x, é uma variável, consiste em y. Pode ser vida consiste em esperança, pode ser estudo consiste em dedicação. Esse x e esse y são variáveis. Sintaticamente, esse x será o sujeito, aquilo de que eu estou falando. E sintaticamente, este y, o que quer que ele seja, será o objeto indireto. Está subordinado ao verbo, indica o alvo, complementa, preposicionado. Então, entenda, qualquer coisa que eu colocar aqui vai ser o objeto indireto. Vamos lá, primeira questão. Dentista é preso por bater ponto em posto e ir para a clínica particular no Rio Grande do Norte. Um dentista contratado pela Prefeitura de Pau dos Ferros, na região oeste do Rio Grande do Norte, foi preso em flagrante. De acordo com o Ministério Público Federal, o profissional batia o ponto no Centro Municipal de Saúde e ia atender em sua clínica particular durante o horário em que deveria estar prestando serviço ao município. O examinador quer saber, é um exemplo de objeto indireto presente no primeiro parágrafo. Pela Prefeitura de Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte, no Centro Municipal de Saúde, serviço ao município. Antes de ler, vamos lembrar o que a gente está procurando. Só será um objeto indireto, um termo que estiver subordinado, essa setinha é a setinha da subordinação, a um verbo. Responder uma pergunta com preposição a que, de que, por que, com que, em que. Mas antes de tudo tem de estar subordinado a um verbo, responder a perguntas sempre preposicionadas e indicar o objeto alvo da ação verbal. Certo? Quando eu digo assim, confio na sua capacidade, confio em você. Esse em você é um objeto indireto, checklist está pronto. Ele se subordina a um verbo, ele está preposicionado e ele indica o alvo da minha ação de confiar. Então, nós estamos procurando isso. Vamos sublinhar os termos. Pela Prefeitura de Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte, no Centro Municipal de Saúde, serviço, que eu já sei que não é objeto indireto, né? Porque eu precisava de uma preposição, já que eu só posso descartar. E ao município. Vamos ver qual desses 4 termos, já
Descartei o serviço, está subordinado a um verbo e indica o objeto-alvo? Vamos lá. Um dentista contratado por quem? Isso aqui é um agente da passiva. É um termo que se subordina ao verbo, no caso o verbo contratar, e indica quem contratou o dentista. O dentista, lembrem, é um sujeito, como é que eu chamo esse sujeito que não pratica a ação? O dentista não contratou ninguém, ele foi contratado. Um sujeito paciente. E o agente dessa frase que tem sujeito paciente é chamado de agente da passiva. Na região oeste do Rio Grande do Norte, na região do Rio Grande do Norte, está subordinado à região, está subordinado a um substantivo. Não pode ser objeto indireto, nunca um termo subordinado a um substantivo. O profissional batia o ponto no centro municipal. Subordina-se a batia, mas não indica o alvo, não. O objeto-alvo da ação de bater era o ponto, que é o objeto direto. No Centro Municipal de Saúde, responde a pergunta onde. É uma circunstância de tempo. É uma locução adverbial. É um adjunto adverbial, portanto, para a sintaxe. De tempo não, perdão, de lugar. Deveria estar prestando, olha, 2 termos subordinados ao verbo prestar aqui, serviço e ao município. Serviço se subordina ao verbo prestar na função de objeto direto, prestando o quê? Serviço, objeto direto. E prestando a quem? Opa, achei, ó. O verbo é o verbo prestar. Esse objeto prestar ao município responde a pergunta a quem e indica o alvo da prestação de serviço, o município. Então, achamos o objeto indireto, mas tem que ter um raciocínio. Eu tenho que achar um termo para ele ser objeto indireto subordinado a um verbo. Esse termo tem de estar preposicionado, tem de responder a alguma dessas perguntas que a gente já fez, a que, de que, por quê, e tem de indicar o objeto-alvo. Assinale a opção em que o verbo da oração tem 2 complementos. Os complementos são os objetos. Vamos lá. Ela é uma gatinha. Aqui o verbo não tem nada. Esse verbo é um verbo ser, é um verbo de ligação. Uma gatinha é um atributo dela, não pode ser objeto, não pode ser complemento verbal. Lembra? É um adjetivo, né? Não é um adjetivo, é um substantivo. Esse aqui é um artigo, claro, mas tem função adjetiva. E o objeto direto não tem função adjetiva, tem função substantiva. Eu fiz um coração vermelho. Um coraçãozão vermelho. Um coraçãozão vermelho é o objeto da minha ação de fazer. É o objeto direto, só tem um objeto. Agora vou botar renda em volta. Eu vou botar o quê? Renda. Objeto direto. Esse em volta é adjunto adverbial de lugar. Onde que eu vou botar renda? Em volta. Eu te odeio. Eu odeio quem? Te odeio. Esse T é o objeto-alvo da minha ação de odiar. E o verbo odiar não pede preposição. Então, é um objeto direto, só tem um complemento. Vou mandar um cartão de Dia dos Namorados para a Suzy Derkins. Vou mandar o quê? Um cartão de Dia dos Namorados, objeto direto. E eu vou mandar para quem? Qual é a pessoa-alvo? Quando eu falo objeto aqui, no sentido genérico, aqui é uma pessoa, objeto indireto. Mandar o quê? Mandar a quem? Então, é esta a nossa resposta. 3. A equidade consiste em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. O termo sublinhado exerce a função de complemento verbal indireto. Pare, o que a gente está buscando? Para um termo ser um complemento verbal indireto, ele precisa estar subordinado a um verbo. Primeira exigência, um objeto indireto subordina-se a verbo. Segunda exigência, está preposicionado. Preposição exigida pelo verbo. E indica um complemento. Não indica um sujeito, não indica circunstância, indica um complemento.
que é um termo integrante da oração. Não posso tirar. A equidade consiste. Parei. Você me pergunta em quê? Qual é o objeto dessa ação de consistir? Então, objeto indireto. Está subordinado a um verbo, que é consistir. Está preposicionado, é um complemento. É um objeto indireto oracional, porque estou vendo um verbo aqui dentro. Tá certo o item? Outro termo, agente da passiva. Vou voltar. Olha, agente da passiva agora. Agente da passiva é um termo subordinado a um verbo. Todos esses aqui são subordinados a verbo. Indica o agente da ação verbal em uma oração que tem sujeito paciente. O sujeito paciente, vamos lembrar, é aquele que sofre a ação, que não a pratica, que a sofre. Pode ser um substantivo, um pronome substantivo ou um numeral substantivo, porque tem função de nomear. O agente da passiva nomeia o agente da ação. Responde a pergunta por quem, mas sempre indicando o agente. E agente é quase sempre ele é preposicionado pela preposição por. Pode anotar aí. Em regra, o agente da passiva é preposicionado pelo por. A preposição que introduz o agente da passiva é o por. Por isso a gente já faz a pergunta por quem. Então vamos lá. A reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente da República. Vamos fazer a análise aqui? Eu achei uma locução verbal. O agente da passiva também vai aparecer com locução verbal. Agente da passiva subordina-se a verbo, claro, porque todos os termos que nós estamos estudando estão subordinados a verbo. Na verdade, ele se subordina a uma locução verbal. Nesta locução verbal, o verbo principal estará no particípio. Foi sancionada. O verbo principal é sancionar, a ação de sancionar. Verbo principal no particípio. Em regra, preposicionado pela preposição por, introduzido pela preposição por, e sempre aparece numa oração com sujeito paciente. Tem um checklist, você tá vendo? Tudo tem checklist. Professora tem toque, né? Faz uma listinha para tudo. A reforma trabalhista é o sujeito. A reforma trabalhista não praticou a ação de sancionar. Ela foi alvo, ela sofreu a sanção. Então, isso aqui significa que é um sujeito paciente. Quando o sujeito é paciente, a gente diz que a frase está na voz passiva. E é por isso que este termo aqui é chamado de agente da passiva. Oração com sujeito paciente é a mesma coisa de oração na voz passiva. Estou antecipando uma matéria que a gente vai ver lá na frente, que são vozes verbais, mas dá para entender. Oração na voz passiva é aquela cujo sujeito é paciente, ou seja, não pratica nenhuma ação, sofre a ação, como esta aqui. Por quem a reforma foi sancionada? Então, veja, eu faço a pergunta por quem, eu indico o agente, porque foi o presidente que sancionou, então este termo representa o agente, ou seja, aquele que age. Mas a frase está na voz passiva porque o sujeito não agiu, o sujeito sofreu a ação verbal. Então este termo aqui é o agente da passiva. Responde a pergunta por quem, indica o agente da ação verbal. Mais uma coisa, né? Indica o agente da ação verbal. Agente, aquele que age, não é agente de nós não, tá? Pelo amor.
O protesto foi conduzido por jovens engajados na questão social. O protesto é o sujeito. Isso aqui é uma locução verbal. O verbo principal é o verbo conduzir, está aqui no particípio. E o protesto não conduziu nada. Não é o agente da ação, é um sujeito paciente. Isso aqui, portanto, é uma frase na voz passiva. Quem conduziu o protesto? Quem foi o agente da ação de conduzir? Então, ó, checklist. Subordina-se a uma locução verbal, está preposicionado pelo por, está numa oração com sujeito paciente, indica o agente da ação. Agente da passiva. A terra era povoada de nativos. Olha, um exemplo raríssimo. Na verdade, os livros, as gramáticas vão colocar este agente da passiva com a preposição de quando está subordinado ao verbo povoar. Todos os exemplos são com isso. Esse sujeito, a terra, é um sujeito paciente, porque a terra não povoou nada. A terra era povoada. Olha, esse verbo está aqui, povoado, no particípio. E os nativos são o agente da ação de povoar. Os nativos povoavam a terra. Também a gente poderia dizer a terra era povoada por nativos. É um agente da passiva. Excepcionalmente, com a preposição de. Mas, em regra, é a preposição por. Esse pelo é a preposição por mais o artigo o. Ó, aqui não tem artigo, aqui só tem preposição, por jovens. Vamos lá, vamos fazer as questões. Item 1. A situação mundial é agravada pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais. O trecho pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais exerce a função de agente da passiva. Vamos lá. Checklist. Subordina-se a esta locução verbal. Nesta locução verbal, o verbo principal é o verbo agravar e está no particípio. Ok. O sujeito é a situação mundial. E a situação mundial, em relação à ação de agravar, não é o agente. Ela não agrava, ela é agravada, ela sofre a ação. Então é um sujeito paciente. A frase está na voz passiva. Quem é que agrava ou o que é que agrava a situação? A pergunta pode ser por quem ou por quê. Normalmente é por quem, porque o agente é personificado, mas pode ser por quê. Quem é que agrava ou o que agrava a situação? O aquecimento global, o processo de desertificação e a destruição dos mananciais. Então, ok, está introduzido pela preposição, essa preposição está repetida, até para se manter o paralelismo, que é um processo de simetria. E aqui é um agente da passiva. Todas as exigências do nosso ritual foram atendidas. Subordina-se a verbo, com locução verbal no particípio, tem sujeito paciente e indica o agente da ação de agravar. Ok, e aqui a banca usou a nomenclatura, o agente da passiva, às vezes ela não usa. Vou ler a 2, porque na 2 ela não usa essa nomenclatura. 2. A terra era dominada por criminosos que andavam livremente pelas ruas com fuzis e metralhadoras. O termo por criminosos que andavam livremente pelas ruas com fuzis e metralhadoras designa o ser que pratica a ação verbal. Ó, tá vendo? Que é a mesma coisa, a gente tem que se acostumar. Porque senão a gente fica assim meio bitolado. Sabe bitola? Bitola. Trem, não tem o trilho do trem, não tem aquele dormente que é a parte, né, de madeira que fica entre um trem e outro nos trens antigos. A bitola é aquela distância que existe entre os dois trilhos. Você sabe que até hoje em muitos lugares se mantém a mesma distância lá de Roma Antiga, porque era a distância das bigas, né, das carruagens na Roma Antiga.
E aí ficou uma convenção. As bigas passavam, deixavam aquela distância e os trens... Até hoje, você vê o que é o nome, né? Um sujeito bitolado que está seguindo uma tradição, não sabe nem por quê. E às vezes a gente fica bitolado com uma nomenclatura e às vezes a banca nos surpreende usando uma outra forma que é sinônimo, que é uma expressão equivalente. Então, chamar um termo de agente da passiva e chamar um termo de um termo que designa a ação verbal, assim, em determinada situação está no mesmo, né? Nem todo termo que designa o agente da ação é um agente da passiva, às vezes é o sujeito. Quando eu digo João fez uma pergunta, o João está designando o agente da ação e é o sujeito. Mas olha, aqui é um agente da passiva, concorda? A área é o sujeito. Mas a área não dominava nada. Olha a locução verbal, era dominada. Dominada no particípio. O termo que ele destacou está subordinado a uma locução verbal com verbo no particípio. Cheque. O sujeito é um sujeito paciente, porque a área não dominou, a área era dominada, ela estava lá quietinha. Este termo está preposicionado pelo por e indica o agente, porque os criminosos dominaram a área. A gente já está fazendo uma coisa aqui que é uma mudança de vozes verbais. Quando eu digo a área era dominada por criminosos, é voz passiva, porque o sujeito é paciente. E quando eu digo os criminosos dominavam a área, é voz ativa, porque aí o sujeito passa a ser os criminosos. Mas aquele não é sujeito, não. Aquele é o agente da passiva. Então, olha só o que o item está dizendo. Este termo, que eu já sei que é o agente da passiva, designa o ser que pratica a ação verbal. Ok. Todo agente da passiva designa o ser que pratica a ação verbal. Embora nem todo ser que pratica a ação verbal é o agente da passiva. Às vezes é o sujeito, né? Mais frequentemente é o sujeito, quando o verbo está na voz ativa. 3. A fraude é favorecida pela quantidade de pessoas que se aglomeram nos locais de apuração, o que dificulta sobremaneira a fiscalização das atividades pelos representantes dos partidos políticos, bem como pelos integrantes da Justiça Eleitoral. Os termos pela quantidade de pessoas, já sublinhei, e pelos representantes dos partidos políticos, também já sublinhei, funcionam como agentes da passiva das orações em que ocorrem. De novo, para ser agente da passiva tem que se subordinar a verbo, na verdade uma locução verbal, com verbo principal no particípio, tem que estar preposicionado quase sempre pelo por, tem que estar em uma frase na voz passiva, ou seja, com o sujeito paciente que sofre a ação, e tem de indicar aquele que age, tem que indicar quem pratica a ação. Vamos lá. A fraude é favorecida pela quantidade de pessoas. Pela quantidade de pessoas se subordina a é favorecida, que é uma locução verbal com verbo principal no particípio. Ok. Está preposicionado pelo por. Esse pela é por mais a. Ok. Está com o sujeito paciente. Sim, a fraude é favorecida. A fraude é um sujeito paciente. A fraude não favoreceu, não praticou a ação de favorecer. Sujeito paciente, certo. E indica o agente da ação. O que é que favoreceu a fraude? Por quem? Ou por quê? Não necessariamente a pessoa. Pela quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas favoreceu a fraude. Ok, então o checklist deu certo. Esse primeiro é um agente da passiva. Vamos ver o segundo? O que dificulta sobremaneira a fiscalização das atividades pelos representantes. Esse pelos representantes está subordinado à fiscalização. Fiscalização pelos representantes. Fiscalização é verbo? Não, Tereza, fiscalização é substantivo. Qual é a chance, então, de este termo aqui ser um agente da passiva
estando ele subordinado a um substantivo. E essa subordinação é semântica também, é a fiscalização pelos representantes. Qual é a chance de um termo subordinado a um substantivo ser agente da passiva? Nenhuma, nenhuma. Porque a primeira condição para ser agente da passiva é que o termo se subordine a uma locução verbal, a um verbo. Ah, então tá errado. Tereza, mas o que é este termo aqui? Por enquanto a gente não sabe. E aí eu queria terminar esse bloquinho dizendo para você se concentrar no que você sabe. Quando a gente estuda, à medida que a gente vai aprendendo e quando a gente faz prova, a gente tende a se concentrar no que a gente sabe. E com o que eu sei, não com o que eu não sei, com o que eu sei eu consigo responder a este item. Porque um agente da passiva jamais se subordinaria a um substantivo como este aqui que está subordinado à fiscalização. Isso vale para a vida. A gente tende a se concentrar no que a gente sabe. Porque o que a gente não sabe pode engolir a gente. E às vezes a gente vive muito bem, funciona e acerta as questões só com o que a gente sabe. Tudo certo? Então, por enquanto, a gente não precisa saber o que é. Mas, como eu sou benevolente, eu vou dizer que é um complemento nominal. Mas a gente não precisava saber para acertar o item, certo? Concentre-se no que sabe. E até já!